Na segunda-feira eu fiz um vídeo mostrando como que se calcula a inflação, como que a gente desconta a inflação do lucro nominal, para a gente chegar ao lucro real. E não é simplesmente você descontando, né? Não é só subtrair. Se você teve 10% de lucro nominal e teve 5% de inflação, não é só pegar 10 menos 5 e teve 5% de lucro real. Não é assim que funciona, tá? E quando eu coloquei isso, teve muita gente que não sabia disso e ficou com dúvida. Disse, Leandro, você deveria ter explicado melhor como funciona isso, como se faz esse cálculo aí, não entendi, eu acho que pode sim ser usado. Enfim, teve vários tipos de comentários diferentes aí, deu uma polemizada, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo com mais detalhamento para deixar isso bem claro, mostrar como funciona, por que o correto é que seja usado a fórmula de Fisher para você descontar a inflação do lucro dos seus investimentos, beleza? Então é disso que nós vamos falar. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Além desse canal, estamos também em outras redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo. Se você quiser conhecer meu curso, também vou deixar o link aqui embaixo, tá? Clica ali, você vai ser direcionado para a página do curso, lá tem todas as informações. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre essa questão da inflação. Bom, primeiro, o que eu quero fazer? Eu quero explicar para vocês como funciona esse mecanismo da variação aí do lucro com a inflação, para que depois fique mais claro para você entender por que a gente deve utilizar a fórmula de Fisher. Então, para isso, eu criei um desenho aqui que vai ajudar um pouco a entender. Vamos lá. Então, olha só que interessante, pessoal. Eu peguei como exemplo aqui um carro, né? O carro é um exemplo aí de um produto que sofre com a inflação. Então, me acompanha aqui nesse raciocínio, esquece um pouco agora esses números aqui do lado, tá? Acompanha o meu raciocínio aqui e você vai entender o resultado quando nós chegar lá no final, beleza? Então, olha só, se você for lá hoje na concessionária, tá? Em 2019, fazer um orçamento desse carro aqui e o camarada vai te oferecer esse carro por 100 mil reais, beleza? Aí a gente vai chegar à conclusão aí que em um ano, olha aqui do lado, o IPCA, ou seja, o IPCA é o índice que mede a inflação do período, tá? O IPCA de um ano vai ser de 5%, tá? Se o IPCA de um ano vai ser de 5%, então em 2020 esse carro vai estar valendo 105 mil. O que isso significa? Isso que é a inflação, tá? Se você hoje tem 100 mil reais nas mãos, você consegue comprar esse carro, beleza? Se você não investir esses 100 mil reais, você guardar ele embaixo do colchão, em 2020 você não consegue mais comprar esse carro. Vai faltar 5 mil, porque você não encontra mais esse carro por 100, esse carro passou a valer 105. Isso é a inflação. O seu dinheiro perdeu poder de compra, tá entendendo? Então a gente teve uma inflação de 5%, logo um carro de 100 mil passou a valer 105 mil, beleza? Então até aqui tudo bem. Agora olha só, aqui do outro lado eu fiz um exemplo caso a gente tivesse feito um investimento, tá? E no nosso exemplo aqui, para arredondei os números para ficar mais didático, tá? Eu coloquei que no período a gente teve um CDI de 10%. E fizemos um investimento lá num CDB que pague 100% do CDI, ou seja, esse CDB em um ano vai valorizar 10%, que é a taxa do CDI, tá? Olha só, então se em 2019 a gente pegasse os 100 mil que tínhamos para comprar esse carro e tivéssemos investido, em 2020 esse valor aqui vai passar a valer 110 mil, 10% CDI, tá? Então você coloca hoje 100 mil reais em 2019, lá em 2020, quando fechar um ano, esse investimento vai estar valendo 110 mil, ou seja, o seu capital ele vai ter valorizado em 10 mil reais. Logo, eu deixo aqui embaixo ó, que o lucro nominal não é real, porque nós vamos ter que descontar a inflação para ter o lucro real, certo? O lucro nominal foi de 10 mil reais, tá? Colocou 100, tirou 110 mil, então a gente teve 10 mil reais aí de lucro nominal. Beleza. Agora, olha só, qual que foi o lucro real que a gente teve nesse investimento? Bom, aqui eu já disse, ó, lucro real 5 mil. Da onde que eu tirei 5 mil? Pensa aqui comigo. Se a gente teve uma inflação de 5%, então um carro que valia 100, ele passou a valer 105, certo? Então eu tive eu perdi poder de compra em 5 mil. Só que o meu investimento me trouxe um lucro de 10 mil.
Então, se eu tiro esses 5 mil que eu perdi poder de compra, me sobra 5 mil limpo. Vou reforçar o exemplo aqui, ó. Hoje eu tenho 100 mil reais que eu consigo comprar um carro, tá? Então eu compro o carro e não me sobra nada. Eu fico zerado. Só os 100 mil que eu tinha era o valor do carro. Não quero comprar esse carro. Invisto num CDB que me paga 10% em um ano. No final do período, eu vou ter quantos? 110 mil, que está aqui, 110 mil. Beleza, agora sim que eu tenho 110 mil, eu quero comprar o carro. Então eu vou lá, só que o carro agora está valendo quanto? 105. Mas eu tenho 110, porque eu investi. Então eu pego esse 110, tiro 105, compro o carro. Quanto que me sobrou? Sobrou 5. Então o meu lucro real foi de 5 mil reais. Beleza, veja que para eu chegar no valor, beleza, eu posso só subtrair, né? Então, ó, partiu de 100 mil, tive 110, desconto 105, sobrou 5. Show, meu lucro real foi 5 mil. Agora que você sabe que o seu lucro real foi 5 mil, fica muito fácil você descobrir qual foi o seu lucro percentual, seu lucro real percentual. Porque aí você vai fazer o seguinte, ó, o seu lucro real então, né? Ele foi de 5 mil. E esse 5 mil, você extraiu de qual valor? Você extraiu dos 105, certo? Você precisou de 105 mil reais para ter 5 mil de lucro. Ah, como assim? Se eu coloquei 100 mil? Bom, você colocou 100 mil, mas você não compra mais com 100 mil o que você comprava lá atrás. Agora você vai precisar de 105 mil para comprar o mesmo produto, que é o que a gente viu aqui. Ou seja, então esses 5 mil reais de lucro não foi em cima dos 100 mil que você colocou, foi em cima dos 105 mil. Então se eu fazer esse cálculo aqui, ó, 5 dividido pelo 105, que é o valor agora que eu tenho que considerar, eu vou ter um lucro de 4,76%. Ou seja, o lucro real que eu tive foi de 4,76%. Reforçando então, falando do valor da compra. Ó, eu tinha lá atrás 100 mil reais, certo? Não comprei o carro, investi, se transformou em 110. Agora sim eu consigo comprar aquele carro por 105. E quanto que me sobra? Sobrou 5. Sobrou quantos por cento do valor que eu investi no carro? Sobrou 4,76. Então o meu lucro real foi 4,76. Agora, olha só, utilizando a fórmula de Fisher, e aqui foi uma forma simplificada que eu fiz aqui da fórmula de Fisher, né? Daria 4,76. Agora, se a gente só subtraísse, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tive 10% CDI e eu tive 5% de inflação. Então, o lucro real foi de 5%, né? Porque 10 menos 5 é 5. Isso está errado porque eu estaria considerando que eu tive 5 mil reais de lucro em cima dos 100 mil, certo? Seria em cima dos 100 mil. Mas esse 100 mil não existe mais. Agora ele tem que ser 105. Então, esse 5 mil foi lucro em cima do 105 e não mais do 100 mil. É por isso que ele não deu 5% e sim deu 4,76%. Eu criei uma tabelinha no Excel trazendo os últimos 10 anos de valorização do CDI comparado com a inflação, para a gente ver como isso vai distorcendo ao longo dos anos, tá? Vamos aqui para o Excel. Então, olha só que interessante, pessoal. Eu peguei aqui, ó, nos últimos 10 anos, tá? E eu puxei lá pela calculadora do cidadão, né? O CDI acumulado, o IPCA acumulado, aí eu calculei aqui, ó, C4 menos D4. Então eu só peguei C4 menos D4 para ter simples. E aqui eu fiz, ó, a formulazinha de Fisher. Então olha como ficaria. No primeiro ano, o CDI acumulado foi de 6,42 e o IPCA foi de 4,7. Se eu pego esse menos esse, o CDI menos o IPCA, me sobra um lucro simples aí, né? De 2,35. Isso está errado, é o cálculo simples. O lucro real, calculado pela fórmula de Fisher, seria de 2,26. Realmente a diferença é pequena. O pessoal me falou, até dá para usar porque a diferença é pequena. Beleza. Agora veja que quanto mais, deixa eu até colocar aqui, ó, a diferença para a gente ver, tá? Se eu fizer aqui, ó, igual, tá? Esse menos esse, a gente vê que já teve uma diferença aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, ó, a gente vai conseguir ver a diferença que vai dar. Olha só, a distorção como vai acontecendo, ó.
Em 2 anos eu já tive uma distorção de quase 1%. Em 3 anos a distorção foi para 2,3%. E foi aumentando, ó. Veja que no prazo de 10 anos o CDI acumulado seria de 163%, o IPCA, a inflação do período, de 71%, certo? O lucro, se eu pegasse e simplesmente, tive 163% de CDI, descontei 71% de inflação, tive 91% de lucro. Tá errado, na verdade eu tive 53% de lucro. E essa diferença é de 38,43%. Então veja que num prazo aí de 10 anos, a distorção, a diferença é bem maior, tá? Então aqui a gente viu por que é importante sim a gente utilizar a fórmula de Fisher e não apenas descontar de forma simples, tá? Deixa aqui, vou deixar aberto aqui para vocês verem como se faz a fórmula de Fisher. Se você ainda tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários, tá? Sugestões também. Não esqueça de deixar o seu like aí, que isso ajuda muito o canal a empurrar o canal para frente. E também eu convido você para acessar o nosso trabalho nas outras redes sociais. A gente tem o grupo do Telegram, que está com 1.600 pessoas lá, o link está aqui embaixo. Tem o grupo do WhatsApp, onde eu ajudo as pessoas a investir e o pessoal já está muito nivelado, então está todo mundo se ajudando muito lá. Quem está meio perdido aí começando, vai lá para o grupo do WhatsApp e acaba evoluindo muito, assim, em questão de... Eu vejo que às vezes o cara chega lá totalmente cru, e em questão de 1 mês ele já está nivelado com o grupo, então, a evolução é bem rápida mesmo. Esse grupo do WhatsApp é uma mensalidade de R$15 por mês, tá? O link tá aqui embaixo também. Então, convido você a conhecer nossas outras redes sociais. Por esse vídeo é isso, abraço.